Estava falando para a gente dar mais uns 5 minutos de tolerância. Professor Alessandro, está por aí, Alessandro? Boa tarde, minha amiga Beth. Estou com muitos amigos aqui, né, presentes. E eu estava comentando, né, Márcio? Eu tive que sair, mas igual a gente estava comentando, né? E a Nani também colaborou aí falando, né, que o debate de ontem da manhã foi muito bom com os convidados externos, né? E ontem à tarde você deu esse relato e hoje de manhã que eu pude participar, né, que foi excelente, viu? Eric, foi ótimo sua participação, viu, Eric? Continuo seu fã, viu? E o professor Geraldo também fez uma belíssima explanação, discutindo essa diferença entre ensino remoto e EAD, né? E a terminologia muda, mas os sentidos também. Obrigado, Cláudio. E quase que a gente participa da mesma mesa, né? Inicialmente, acho que você estava para moderar a parte da manhã, acho que numa primeira programação, e quase que a gente divide a mesa. Mas é um Nós prazer. envolvidos nesse debate, né, Eric? Mas aqui vamos também aprofundar e muita gente bacana participando, né? E aí vamos esperar 5 minutos, né? 3 e 3, mais uns 2 minutinhos para ver quem chega, né? Aí o professor Alessandro, que não chegou ainda, né, Márcio? Também eu não vi ele aqui na sala ainda não. Aí você fica pronto para começar. Então, de manhã, Tá. a Mara usou o critério de ordem alfabética. Aí hoje nós vamos iniciar, né? Os professores que estão participando, né? Os alunos, todos podem ficar à vontade para fazer questionamentos no chat ou mesmo solicitando por meio do microfone. Parece que nós utilizamos uma dinâmica de cada pessoa falar por volta de 15 minutos e depois a gente retoma um segundo momento com outras questões. O Alessandro entrou na sala aí. Aí, a Alessandra está com a gente. Seja bem-vinda, Alessandro. Boa tarde. Acho que agora o microfone está funcionando. Tá perfeito o seu áudio, Alessandro. Está ótimo. Com ruído no microfone, pessoal. Aí, por favor, confiram aí o microfone de vocês. Alessandro, por favor, faz um teste de desligar seu microfone, por favor. Alessandro, parece que o ruído estava vindo do seu microfone. Vamos fazer, liga ele para a gente fazer um teste novamente, por favor.
Boa tarde, pessoal. Ô, Cláudia, Rian, tudo bem? E aí, Alessandro? Eu vi aqui que é o seguinte, o Alessandro estava com dois equipamentos aí, não é isso, Alessandro? Deu interferência no áudio. Porque na verdade eu acho que é o celular que eu tinha tentado entrar antes, ele conectou depois. Aí eu desliguei aqui também, agora parece que resolveu. Agora ficou ótimo. Então podemos iniciar? Podemos, Rian? Tudo ok, não tá, Rian? Tudo ok, Cláudio, pode ficar à vontade aí. Então tá bom, obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão participando desse webinário. Eu sou o professor Cláudio Marinho, sou professor do curso de licenciatura em Geografia e coordenador do curso de especialização em ensino de Geografia na modalidade à distância. Eu venho atuando na educação à distância na universidade desde 2010, quando eu estava lotado na diretoria de educação aberta e à distância, e após verificar, né, que a diretoria, como sendo um local, não é uma unidade acadêmica, né, não poderia ter professores lotados, eu pedi, então, a minha transferência aí para o curso de Geografia, mas continuando atuando na DEAD, onde lá no prédio nós temos, eu coordeno também o LAPROCE, que é o Laboratório de Produção de Conteúdos Educacionais. Gostaria de agradecer a equipe da PROAD e a equipe da DEAD, em nome da professora Mara, que convidou para a gente estar participando, mediando este debate. A organização, né, que a gente vai fazer alguma coisa aí para nossa conversa até às 17 horas, com uma rodada, né, de apresentação das ideias dos professores que vêm trabalhando, desenvolvendo, né, atividades com o ensino remoto, com a educação à distância na nossa instituição. Então, temos o professor Márcio, né, que vai iniciar os primeiros 15 minutos. Logo em seguida, nós teremos a fala do professor Alessandro e do aluno Danilo. Tá? E aí nós podemos usar o chat para fazer as interações e fazer alguns questionamentos. Professor Márcio, você poderia iniciar? Sim, posso. Vou marcar meu tempo aqui. Em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a equipe, né, de organização, dizer que é um prazer, né, estar participando desse evento. Eu acho que eventos como esse, eles são extremamente importantes nesse momento, porque são pessoas com visões diferentes falando sobre o mesmo assunto. E isso aí acaba que a gente vai assistindo e até vai mudando algumas opiniões e alguns conceitos. Às vezes a gente tinha uma opinião que era possível determinadas coisas e ouvindo os colegas a gente vai mudando. Então, boa tarde aí a todos, né, a todas, pessoal que está participando aí também. Quem não me conhece, né, meu nome, como o professor Cláudio falou, é Márcio, sou do Departamento de Engenharia Florestal. Já fazendo uma apresentação, na verdade, o curso de Engenharia Florestal, tanto o daqui como aonde eu estudei, na UFV, ele não é um curso que ele tem tradição de ensino remoto ou até mesmo de EAD, né? Então, isso acaba trazendo para a gente alguns desafios a mais. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei me perguntando por que eu havia sido convidado para participar, né? Então, eu comecei a fazer uma análise e, na verdade, é porque já há algum tempo eu tenho trabalhado com algumas ferramentas de EAD no ensino presencial.
Há uns anos atrás, eu comecei a fazer uma graduação em EAD por uma faculdade particular, e isso acabou me chamando a atenção para algumas potencialidades. Na época eu não pude, cheguei a cursar um período, não pude continuar, porque a internet na época não possibilitou. Mas isso me abriu um leque de opções. Então, eu acho que, assim, houve várias discussões aqui desde ontem que são muito interessantes. Algo que fica na nossa cabeça realmente é a questão da inclusão, né? A inclusão dos alunos. Isso já foi até bem discutido aqui, e isso é uma preocupação de todos da comunidade acadêmica, né, seja discente, docente, sobre a inclusão dos nossos alunos. Mas, diante de tudo que foi falado também, a gente tem que, independente disso, tentar buscar alternativas para quando a gente tiver essa inclusão, a gente já está um pouco mais preparado para isso. Então, eu já venho trabalhando algumas ferramentas antes dessa pandemia, né? Eu tenho um canal no YouTube, tenho um site, comecei a trabalhar mais no Moodle, e isso foi me trazendo algumas vantagens e foi me despertando para esse lado. Talvez o que mais pesou para que eu recebesse esse convite foi uma inquietude que eu acho que vários docentes da universidade estão passando. Quando a gente parou o semestre lá em março, a minha sensação, e eu acho que a de alguns colegas, era que a gente pararia março, abril, maio, já estaria de volta. Foi um pouco ingênuo, mas era uma sensação que a gente tinha. E por volta do final do mês de março, em conversa até com outro colega, que é o professor Eric, que está até participando conosco também, participou pela manhã, me surgiu uma inquietude que é assim, eu vendo as notícias, estou vendo o pessoal da saúde elaborando protocolos, outros profissionais agindo, e eu pensei assim, o que eu posso fazer nesse momento? Eu oriento na pós-graduação, tenho os meus orientados, mas a minha paixão maior é a graduação. E eu não queria perder esse contato com os alunos da graduação. Então, a gente resolveu fazer um curso. E o professor Eric queria ministrar um curso de um software voltado para a área estatística, um software R, e eu iria ministrar um curso de Excel, com a expectativa de dar um curso de Excel básico. E o curioso foi que eu imaginava uns 4 encontros, de 2h30 a 3 horas, e isso a gente voltaria depois, mas não ocorreu. E esse curso, desde o final de março, já foram 12 encontros, isso foi me abrindo alguns leques de possibilidade. Então, quando a gente olha o tema, a gente vai discutir mais sobre esse tema. Márcio, você desligou seu microfone. Desculpa, gente, foi sem querer aqui. Então, trazendo isso e em conversa com alguns colegas, uma coisa que a gente tem que a minha experiência que eu estou tendo com esse curso, né, e com outras atividades, uma riqueza que a gente tem muito grande na nossa universidade são os nossos alunos. Eu posso falar pelos alunos da engenharia florestal, mas eu imagino que nos outros centros e departamentos não sejam diferentes. Tudo que a gente propõe aos nossos alunos, eles abraçam com uma força muito grande. E eu acho que nesse momento, se a gente criasse políticas de inclusão desses alunos, eu acho que a gente teria condição de construir um ensino de qualidade usando essas ferramentas. Eu não estou dizendo que a gente vai transformar os nossos cursos EAD
os nossos cursos presenciais em EAD. O que eu estou dizendo é que a gente pode usar várias ferramentas utilizadas na EAD no nosso curso presencial, tanto nesse momento como em momento pós-pandemia. E talvez em algum momento, vou trazer também algumas falas de alguns discentes, que eu procurei não perder o contato, sobre essas ferramentas. Como já discutido por quase todos aí, uma grande preocupação que os discentes têm é de não atingir a todos. Então, isso é uma preocupação que eles trazem sempre, e por isso que eu optei por oferecer um curso. Na verdade, quando eu optei por esse curso, como eu falei, o planejamento era que fosse algo curto, né? E eu gostaria de fazer um teste com as plataformas também. Eu uso nesse curso aquela plataforma de webconferência, tem funcionado muito bem. Então, o curso funciona como aulas ao vivo e atividades que eles fazem fora do horário. De lá para cá, contabilizando essas horas offline e online, a gente chegou a 60 horas de curso já. E com um aprendizado muito bom. Isso eu vou discutir quando a gente falar um pouco das possibilidades e limitações. E a gente percebe também que há uma necessidade muito grande da comunidade nossa em discutir isso aí. Uma fala que eu achei muito importante do professor Eric e do professor Geraldo hoje é que algumas coisas a universidade tem que traçar as diretrizes. Isso vai ser muito importante para a gente. Veja que a gente tem um problema de plataforma. A gente tem um problema que, assim, a gente vê falar que se as disciplinas presenciais migrassem para o Moodle, que o Moodle não iria sustentar. Então, qual a alternativa que a gente tem para isso? Eu vejo algumas, às vezes, assim, o pessoal usa o Moodle para repositório de material, o que já é algo positivo para os cursos presenciais, porque se você põe material no Moodle, facilita para o aluno de ser uma plataforma única para todas as disciplinas, e você até proporciona que o aluno tenha uma redução de custo, né? Porque ele não precisa imprimir, ele tem um acesso maior. Isso partindo do pressuposto da inclusão, que os alunos têm equipamento, têm disponibilidade de internet. Então, a gente tem que começar a discutir possibilidades durante a pandemia e após a pandemia também. Por isso que eu achei muito importante a fala do professor Érico, do professor Geraldo, sobre essa questão de a universidade traçar algumas diretrizes para a gente. Você estava comentando, professor Cláudio, sobre o professor Valente, a experiência dele. Ele falou algo que eu achei bem pertinente, que isso não ocorre tanto na nossa instituição como em outras, que é o fato que parece que nesse momento, parece que as ações têm sido mais voluntárias e individuais do que ações em grupo. Então, e não pode ser assim, né? Por isso que eu falo das diretrizes que foram faladas. A gente tem que ter um norte. É muito difícil trabalhar nesse cenário onde a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? Fala-se assim, as aulas voltam em agosto, eu acho pouco provável, né? Não temos condição disso ainda. Então, o que a gente não pode é ficar parado. A gente tem que buscar mecanismos de melhoria e de tentar fazer alguma coisa. Eu imagino que a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas uma preocupação que eu tenho muito grande com os discentes é justamente de proporcionar que eles tenham atividade para não ficar totalmente parado, né? E isso eu vejo muito que é algo que eles têm. Então, por exemplo, esse curso que eu falei que eu estou ministrando, e é uma experiência boa que eu estou tendo, veio de uma inquietação que eu tive, de poder continuar a ter contato com os alunos e conversar com os alunos, ver o que eles estão pensando e tudo.
Na semana passada eu tive a oportunidade também de reunir com 2 turmas minhas, para justamente conversar um pouco sobre como eles estão, né, e o que eles estão pensando. Então, eu imagino que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? Acho que o chat tem sido um canal bem interessante nesse evento, né? Com a participação dos professores. De manhã tinha, eu não sei se ele é professor, seria interessante que tivessem mais pessoas participando, né? Porque, como eu falei, você ouve uma pessoa, você muda a sua opinião. E isso é extremamente importante para construir, nesse momento, algo válido. Eu achei espetacular algumas falas que eu mudei. Eu achava que tinha que direcionar de um jeito e eu percebo que não. Mas é isso, pessoal. Acho que o meu tempo já esgotou nessa apresentação e a gente volta a conversar, então. Tá sem som. A gente esquece de ligar. Obrigado, professor Márcio, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que é quando o docente ele está incomodado, né, que ele sai do lugar e procura respostas, né, e é sempre um caminho da pesquisa, da troca de ideias com os colegas, né. Então, a introdução, né, lá, a introdução da tecnologia na escola, ela não pode ser de forma arbitrária, de cima para baixo. Quando a gente, então, se trata ainda de uma universidade, né, você tem que ter todo o cuidado e cada professor tem sua individualidade, tem as suas dúvidas, tem as suas demandas, e é nesse ritmo que a gente tem que ter ao lado de uma proposta institucional. Então, acho que o seu relato foi muito importante de encorajar outros colegas, né, de como que o uso dessas tecnologias para o ensino remoto ou para EAD contribui muito para a profissionalização docente e sempre passando pela capacitação em um projeto institucional. Muito obrigado, professor. Queria convidar agora o professor Alessandro para dar a sua contribuição ao debate. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí o convite, né, para participar, discutir um pouco sobre o ensino remoto, né. Eu sou Alessandro, eu sou professor lotado no ICT, trabalho com as disciplinas da matemática, né, junto aos alunos do BCT. Assim como o Cláudio, eu trabalho na universidade, trabalhei e continuo trabalhando, né, com a educação à distância, né, e eu acho, assim, saliente a gente sempre mencionar essa diferença que existe entre o ensino remoto, né, que a gente tem aí, tentando implementar, e a educação à distância, né, são coisas totalmente distintas, não. Existem algumas coisas que são semelhantes, mas a educação à distância, ela tem uma legislação própria, né, a gente tem uma estrutura montada a partir dessa especificidade da educação à distância. Então, assim, a gente falar do ensino remoto, né, a gente tem que desvincular ele um pouco da educação à distância, até para a gente entender as suas limitações e possibilidades, né? Porque, por exemplo, eu estou há 7 anos trabalhando com EAD na universidade. Então, a gente tem formação para os professores, né? Quando um professor, por exemplo, ele vai se candidatar a um edital, ele tem que participar de um curso no qual ele vai se preparar para trabalhar naquela modalidade, né? A gente usa o Moodle como ambiente virtual, a gente já tem que organizá-lo previamente, é feita uma análise, tanto que uma das etapas para a seleção de professor é a avaliação do ambiente virtual de aprendizagem. Então, a educação à distância, né, ela se utiliza, né, das suas especificidades, mas de uma forma mais amparada, né? Você tem, por exemplo, reuniões formativas e informativas, você tem apoio do tutor, tanto presencial quanto à distância, né, e que vai auxiliando, né, a gente
a gente, na educação à distância, a gente continua com as nossas atividades, mesmo nesse tempo de pandemia, mas na própria educação à distância, a gente já vê muitas limitações, né? A gente está agora, por exemplo, numa semana de prova, e a gente está tendo que se adequar porque a avaliação, ela era presencial. A gente tem os polos de apoio presencial aí, ao longo do Vale, né? E, por incrível que pareça, muitos dos nossos alunos da educação à distância não têm internet, né? Então, quando a gente começa a enxergar a educação à distância como modalidade de ensino e ver que ela enfrenta limitações, dificuldades, né? O ensino remoto, que é uma adequação, né, do ensino presencial nesse período de pandemia, então, ele nos apresenta desafios maiores ainda, né? Mas também diversas possibilidades. O professor Márcio estava falando aí sobre o trabalho que ele tem desenvolvido junto aos alunos, né? Eu também tenho tentado trabalhar com os meus alunos hoje. Eu tenho 130 alunos, 127 alunos, se eu não me engano, né? Que são alunos calouros, em grande parte, da disciplina de cálculo do BCT. E eu tenho tentado trabalhar com eles algo que eu já trabalho há um tempo. Eu trabalho ensino remoto, vamos dizer assim, dentro das minhas disciplinas do ensino presencial desde 2016. Então, eu venho trabalhando e, mesmo assim, eu estou tendo uma série de dificuldades nesse momento, né? E assim, acredito que o convite para participar desse debate seja um pouco para eu partilhar essa minha experiência, essa minha realidade com o ensino remoto e as dificuldades que eu já vinha enfrentando e agora se potencializaram, né? Eu vejo, assim, que a gente tem um boom das tecnologias aí, né? A gente tem diversas plataformas, diversas tecnologias que estão nos amparando aí no trabalho com o ensino remoto. Porém, né, é latente essa questão da necessidade de formação. Então, eu trabalho com algumas coisas, sei que ainda assim, são muito limitadas, mas eu já faço uso, né? Eu tenho um canal no YouTube como Professor Márcio, que é a forma que a gente tem para divulgar nosso material com os alunos e tudo, mas, por exemplo, eu tenho um projeto que ele é desenvolvido junto à minha disciplina de Cálculo 1, né, onde eu trabalho com conteúdos básicos da matemática para os meus alunos, né? Então, a disciplina de cálculo vai acontecendo e esse curso de formação ele vai acontecendo de forma conjunta, né? Eu resolvi, há uns 2 semestres atrás, tornar esse curso remoto, né? Então, eu comecei nesse processo a gravar algumas videoaulas e esse trabalho se intensificou agora na pandemia. Então, para não parar as minhas atividades com os meus alunos, assim, para que eles não ficassem totalmente isolados da disciplina, eu resolvi trabalhar em módulos e eu tenho disponibilizado para esses meus alunos conteúdos desse projeto passo a passo, né? E aí eu consigo ver, assim, na prática, como que esse problema da internet é um problema que afeta muitos dos nossos alunos. Então, essas atividades que eu tenho desenvolvido, elas serão repostas depois, né? Mas, dentre esses 127 alunos que participam, eu enviei, né, um e-mail, tentei entrar em contato para saber se eles estão tendo acesso à internet, se conseguem fazer as atividades. E, assim, para minha surpresa, 73% desses alunos não me responderam, né? Então, assim, não quer dizer que todos não tenham internet, mas já é um contato que eu já fiz tem 15 dias, e então, assim, 73% desses alunos, eles não me responderam. 22% responderam que têm acesso à internet, né? Um bom acesso à internet, e 5% me disseram que tem o acesso à internet, mas a internet é ruim, difícil para assistir um vídeo e tal, né? Então, essa limitação da internet, ela é uma coisa, assim, que está bem escancarada. Não só, como eu disse, não só para os nossos alunos do presencial, mas até para muitos alunos do ensino à distância, que estão tendo dificuldade nesse tempo de pandemia de acompanhar as atividades,
né, porque precisam usar o polo presencial, e o polo presencial, ele não está aberto, né, para que esses alunos possam participar. Então, na minha experiência, então, junto com esses alunos, né, eu trabalho, o Cláudio até disponibilizou aí o link do meu canal, vocês vão ver lá que eu trabalho com 3 tipos de aulas, né, eu gravo 3 tipos de aulas. Eu acho que é uma contribuição que eu posso dar nesse momento também, é falar um pouco dessa experiência, sabe? Então, eu tenho um quadro que eu coloquei aqui em casa, então esse é um recurso que eu posso utilizar. Eu gravo aulas no computador e gravo aulas também filmando a folha, né, usando um suporte para o celular, para que o celular possa filmar aquilo que eu estou escrevendo, né? Eu tenho uma resposta muito positiva disso. Eu uso um programa de edição que se chama Camtasia, né? Depois eu posso disponibilizar o programa, que ele é fácil de mexer, a gente consegue editar, eu gravo, eu produzo, monto as aulas, gravo, edito, disponibilizo para meus alunos. É algo que demanda um tempo, né? Então, eu uso esse quadro, aí eu já tinha um tripé, então ele é mais fácil para usar. Só que a ferramenta que os alunos mais gostam, pelo menos pelo feedback que eu tive, são as aulas gravadas no próprio computador. Então, eu uso o PowerPoint. É uma coisa que dá um trabalho, porque eu monto as aulas, eu trabalho com cálculo, né? Então, por exemplo, eu vou resolver uma integral com meus alunos, eu monto a resolução dela passo a passo e vou colocando cada um dos passos como uma apresentação. E à medida que eu vou falando, né, aí e vou apertando, a apresentação vai acontecendo, né, simultaneamente à minha fala. Não é o áudio que não é o slide que fica fixo, né? E eu vou lendo em cima dele. Eu monto o slide de acordo com o que eu vou falando, e aí eu vou clicando e isso vai aparecendo para os meus alunos. É uma experiência que, assim, os alunos gostam muito, né? Isso até os alunos da educação à distância, mas é uma coisa que ainda a gente tem que caminhar. O professor Márcio disse aí sobre o avanço dessa parte tecnológica dentro dos cursos presenciais. A gente realmente caminha para aquilo que a gente chama de cursos híbridos, né? Em que a gente vai mesclar o ensino presencial com o ensino à distância, né? Com o ensino remoto, né? Mas eu acredito que, assim, a gente tenha condições de fazer algumas coisas que possam minimizar os impactos desse momento, né? Porque quando a gente fala de ensino remoto, a gente tem que falar de ensino remoto em tempo de pandemia, né? Que não é, assim, a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, não é o ensino remoto. Eu já trabalho com ensino remoto, pensando na disponibilização de videoaula há muito tempo. Agora, outra coisa é o ensino remoto em tempo de pandemia. Eu estou passando na pele isso, até mandei uma mensagem para o pessoal, porque minha esposa é da área da saúde, precisou voltar a trabalhar, eu estou com um filho, um bebê em casa aqui, e assim, eu trabalho à noite, de madrugada, a fim de semana, né? Meus alunos também relatam isso, né? Que a gente não está, a gente não está aquém de tudo que está acontecendo. Então, uma coisa é o ensino remoto, outra coisa é o ensino remoto em tempo de pandemia, né? Mas eu acredito que isso tudo lá na frente vai desencadear-se uma implementação maior das tecnologias, né? A gente teve uma ampliação agora para 40% dos cursos, podendo ser, eu não sei de quanto que é a portaria, trabalhados à distância, né? Isso é mais uma etapa dessa implementação, né, de cursos híbridos que a gente vai ter, né, que se adequar a essa realidade. Mas é isso, assim. Então, eu tenho trabalhado com os meus alunos, é isso que eu disse, 73% dos meus alunos não me responderam, talvez porque não tenham internet. Isso é extremamente importante, realmente, quando a gente pensa em inclusão, quando a gente pensa, né, na universidade para todos. Mas a experiência tem sido válida, alguns alunos têm me retornado, eles têm participado e dizem que tem sido até muito útil a atividade,
para eles em tempo de pandemia, né? Porque além de cuidar da saúde física, a gente também tem que cuidar da saúde mental, né? Então, é algo que nossos alunos também estão enfrentando, né? Então, é isso, assim, eu vou participar aí, qualquer pergunta, eu posso ajudar de alguma forma, me coloco à disposição aí. Obrigado, hein, Cláudio? Obrigado, professor Alessandro. Também aí com a rica experiência, também trabalhamos juntos na DEAD. Alessandro fez a opção de ir para o Instituto, para o ICT, né? E continua atuando na DEAD aí nos cursos, principalmente no curso de matemática, né? E a gente vê pelo relato, né, dele também essa questão individual, né? Então o professor ele se envolve, ele começa a comprar equipamentos, ele começa a produzir materiais. Então eu nas minhas pesquisas, né, dentro dessa área, o meu mestrado foi sobre o uso das tecnologias digitais no trabalho docente, muito voltado lá na educação básica, para entender um pouco que o trabalho, e por isso que eu fico alertando, né, que o envolvimento com a tecnologia às vezes provoca a intensificação do trabalho. Por quê? Porque você, além de dar suas aulas, além da sua rotina, você tem que aprender o uso de uma nova tecnologia. Então, isso para o professor é realmente uma carga muito pesada. Agora, no doutorado, eu terminei uma pesquisa já sobre a formação de professores de geociências na educação à distância, pegando o caso aqui da UFVJM. E, mais uma vez, a gente vê que a formação do professor é o elemento-chave, né? Então, eu bato muito na tecla da questão da inclusão digital. Ela não é suficiente, é preciso que a gente tenha a inclusão cultural, né? Que no nosso dia a dia a gente comece a usar essas ferramentas. Então, muito obrigado, Alessandro, acho que ilustrou muito bem essa realidade do professor da UFVJM na busca, né, por outros recursos. Agora, queria convidar o aluno, né, Danilo, né? Danilo é aluno do curso de Medicina da cidade de Teófilo Otoni, e eu acho que é quem pode falar um pouco para a gente, Danilo, de como tem sido esse impacto, né, dessa pandemia. Na parte da manhã, a participação do Ernesto Elias, né, o vice-presidente do DCE, foi muito positiva por mostrar para a maioria, hoje o público aqui, nós temos uma maioria de professores, né, de como que vocês estão se sentindo. Danilo, fica à vontade aí para você falar o que quiser. Muito boa tarde, pessoal, a todas e a todos. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Às vezes eu tenho um problema no áudio. Não sei também se eu estou enquadrado na câmera, que eu não consigo ver minha câmera aqui. Mas é isso. O vídeo está perfeito, viu? Muito obrigado, então, professor. Como o professor Cláudio falou, meu nome é Danilo. Eu sou da cidade de Teófilo Otoni, atualmente o curso Medicina. Estou na construção do DCE como primeiro secretário. E é isso, né? Atuando aí no movimento estudantil, sempre que eu tenho a oportunidade. Como os professores muito bem colocaram, né? Essa é uma situação diferente de um EAD, de um ensino à distância propriamente dito, de um ensino remoto, e a gente caracteriza isso como um ensino remoto em tempos de pandemia, né? Um ensino remoto emergencial. E aí, de antemão, eu já coloco que a UFVJM como um todo, ela não está parada. Ela segue atuando, por exemplo, no combate à pandemia, o que já tem deixado muitas pessoas atarefadas, né? E aí, a partir disso, a gente consegue pensar fora da lógica produtivista e acelerada que a gente já se encontrava antes desse cenário epidemiológico. E a partir disso, a gente pode apontar para o caráter excludente que esse ensino remoto, ele pode trazer. E aí eu insisto em bater nessa tecla, porque ela é de primordial importância. A própria portaria que trata sobre a possibilidade desse ensino remoto do MEC, lá, portaria 343, ela já prevê a disponibilização de ferramentas a estudantes de forma a permitir o acompanhamento dos conteúdos, né? E aí, pela pesquisa feita pela UFVJM,
6,19%, se eu não me engano, dos estudantes disseram não ter acesso à internet. E 11,77% apenas dados móveis. O que, se a gente for levar em consideração, por exemplo, aulas online, não seria suficiente. E aí eu ressalto aqui também, né, que o professor Alessandro tinha colocado, da dificuldade dos alunos dele, em torno de 70% não ter respondido a pesquisa. Além disso, e não menos importante, a disponibilização dos meios de acesso à internet não permite por si só a qualidade dos estudos. Como o professor Alessandro muito bem colocou, a gente precisa levar em altíssima consideração o ambiente familiar, a situação psicológica desses estudantes e da família nesse período de pandemia, e bem como suas dificuldades pedagógicas. A estrutura de moradia também, se permite um espaço adequado para o desenvolvimento de estudos, e a situação de saúde da comunidade acadêmica, desses alunos e de suas famílias. E aí, se a gente não perceber essas questões como de primordial importância cada uma delas, a gente acaba quebrando a garantia de universalização do conhecimento e democratização da educação que são previstas no Estatuto da UFJM e são as suas bases de criação. Que a UFJM foi criada com vistas a superar essas desigualdades sociais. Uma alternativa interessantíssima que a gente coloca aqui agora é o que foi adotado na Universidade Federal de Viçosa, UFV. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de lá, que chama CEP, ele definiu o oferecimento de um período especial de outono, que chamaram de PEL. Ele é um projeto pensado como alternativa a manter esse vínculo durante o isolamento social, e aí é ofertado na modalidade de ensino remoto, aos alunos matriculados, tanto no técnico, graduação e pós-graduação da instituição. Essa adesão ao período especial de outono, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, ela é voluntária, e é garantido aos docentes um período de formação sobre as ferramentas necessárias para o ensino remoto. É previsto para esse PEL ter duração de 45 dias, e as disciplinas ofertadas serão previamente avaliadas nos departamentos, nas unidades acadêmicas, e cada aluno poderá se matricular em até 2 disciplinas. Essas disciplinas não entrariam na contagem, por exemplo, não entrariam, né? Monografia, estágio supervisionado, seminários, atividades complementares. E as reprovações nessas disciplinas, caso ocorram, não contariam como nenhum critério de desligamento. E as notas seriam contabilizadas no semestre regular posterior. A gente acha que essa proposta merece uma atenção, tendo em vista que as atividades complementares não substituiriam o semestre letivo, e dessa forma não prejudicaria os estudantes das classes mais populares, tendo em vista ainda a garantia da assistência estudantil, que a gente coloca também como primordial nesses tempos de pandemia, para a manutenção desses estudantes, né, e principalmente caso aprovado alguma modalidade de ensino remoto emergencial nesses tempos de pandemia. Eu acho que inicialmente é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade de contribuir com esse espaço. Acho que essas discussões, né, elas são fundamentais para que a gente consiga avançar juntos, né, na defesa da UFVJM, de todos os seus estudantes e docentes também, e estou à disposição também aqui para responder qualquer questionamento, e encerro minha fala por hora. Ok, obrigado, Danilo. A fala de um discente é sempre importante para a gente entender a nossa prática e direcionar as nossas ações, e você indica aí alguns aspectos relativos à questão da inclusão social, né? Então, a gente vê essa realidade hoje em dia nas famílias, né? Ou seja, o estudar online, estudar remotamente, exige muito mais do que a disponibilidade do equipamento ou da rede, né? Então, o local na sala, quantas crianças, ou no nosso caso, né, quantos alunos, jovens, adultos, que não têm um local para estudo, e isso é muito importante. Pessoal, eu gostaria de abrir a fala aqui para perguntas direcionadas aí ao professor Alessandro, ao professor Márcio, ao nosso aluno Danilo, que pode ser tanto pelo chat, pelo microfone. Alguém gostaria de iniciar?
a gente faria uma rodada aí de algumas 3 questões e eles respondem em bloco. Se ninguém se Professor colocar... Cláudio, eu posso fazer uma pergunta por áudio? Sim, exatamente. Então, o professor Eric, e eu pediria que na fala do professor Eric, quem gostar de falar, que sinalizasse aí, não colocasse seu nome no chat. Por Professor favor, Cláudio, eu Eric. agradeço a oportunidade e eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco direcionada ao Danilo, mas também aberta aos colegas, né, para fazerem os comentários. No caso, Danilo, eu ainda não consegui entender exatamente qual é a posição dos estudantes do DCE. Porque a gente vê que grande parte dos alunos, tanto pelo menos na engenharia florestal, eles demonstraram interesse em que a gente tivesse alguma iniciativa de ensino remoto. Mas me parece, pelos discursos que eu tenho visto de vocês, que vocês são contra as iniciativas de ensino remoto. É isso que eu estou entendendo? E aí, aproveitando, Danilo, é, a postura é que não se comece, não se dê continuidade no semestre e que sim abra um período especial, como foi feito na UFV. É isso que é a proposta dos alunos? Danilo, você pode responder, já que foi direcionado a você? Claro, claro. Então, inicialmente, né, com a divulgação da proposta de ensino remoto, da minuta como tinha sido colocado pela Prograde, o DCL se reuniu com o Conselho Representativo, onde tem representantes de todos os centros acadêmicos da FJM, e eles fizeram reunião e elaboraram a carta, né, que foi divulgada para o Conselho de Graduação. E nessa carta, e né, também né, o posicionamento do DCE e do Conselho Representativo, eles colocam, o que a gente coloca é o seguinte: rechaço àquela minuta da forma como estava colocada, tendo em vista que ela trazia em si esse caráter excludente que eu exemplifiquei aqui, né, de suas várias maneiras. E aí, o que a gente coloca, na verdade, é que a gente não pode continuar deixando alunos para trás, deixando estudantes para trás. E dessa forma a gente acha interessante o modelo adotado pela UFV, por ser de caráter voluntário, tanto para os docentes e para os estudantes, e que não contaria, as reprovações não contariam no histórico desse aluno, né, na verdade. Então é isso, o que a gente coloca, na verdade, não é que não se deve, de forma alguma, implementar o ensino remoto no FJM, mas que a gente não pode deixar estudantes para trás. Nós temos aí, como o senhor citou, vários estudantes que manifestaram interesse em ter alguma forma de atividade, alguma forma de ensino remoto, mas a gente não pode esquecer esses 6% que não têm acesso à internet, segundo a pesquisa feita pela Prograde, esses 11% que só têm acesso com dados móveis, o que não é suficiente para uma aula online, esses cerca de 70% que o professor Alessandro tinha comentado, dos estudantes dele que não conseguiram nem responder a pesquisa, o que é uma possibilidade, né, tenha sido por falta de acesso à internet. Então é isso que a gente coloca, nenhum estudante ser deixado para trás. Ok, obrigado, Danilo. Vamos poder continuar esse nosso debate. Então, agora o Alex faz a sua pergunta e logo em seguida a professora Elizabeth. Alexandro, pode perguntar. A isso. Não estou te ouvindo. Por favor, ligue o microfone. Seu microfone está desligado. Professora Beth, está a postos?
Alex, a sugestão da Mônica é para você sair e voltar, tá ok? Elizabeth, não estamos te ouvindo. Isso que eu queria ver, por enquanto o Alex ele resolve o problema de áudio, a gente te ouvia. Ok, tem alguém com áudio aí? Eu consegui, Cláudio. Isso, Alex já está com áudio, então vamos ouvir o Alessandro, e Beth se prepara, que também já está com áudio, olha. Tudo bem? Primeiro eu queria parabenizar os organizadores do evento. Os bate-papos foram excelentes, esclarecedores. O nível dos palestrantes ontem, renomados palestrantes nacionais. Agora, eu tenho uma dúvida que me aflige, bem prática. Eu trabalho com disciplinas que têm um cunho prático muito grande e tem uma carga prática também grande. E as minhas aulas teóricas utilizam muitas figuras, muitos vídeos de cunho autoral, de livros. Eu gostaria de saber essa questão dos direitos autorais. Nessas plataformas, para ministrar, eu vou ter liberdade de utilizar essas figuras? Como que seria a referenciação? Isso é uma das coisas que mais me aflige, essa questão de direitos autorais. Eu acho que eu até sugiro uma palestra só sobre essa questão de direitos autorais. O que eu posso usar, como que eu posso usar, porque dentro das nossas áreas específicas, da área biológicas, nós temos alguns livros são às vezes limitados, principalmente na minha disciplina, que é Fisiologia e Anatomia Animal. A gente carece de grande variedade, principalmente de figuras que são livres. Então essa é uma dúvida que me aflige. Eu queria que vocês passassem a experiência e peço, né, no futuro, falar sobre essa questão de direitos autorais. Ok? Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Alex. Professor Márcio, primeiro e depois o Alessandro poderiam comentar sobre os desafios que vocês enfrentam nessa questão dos direitos autorais. Professor Cláudio. Tá me ouvindo, professor? Sim, Márcio, escutamos. Está escutando? Beleza. Então, o professor Alex, no meu caso, no caso das minhas disciplinas, eu disponibilizo as minhas apresentações, né? E todas elas que têm algo que é de alguém, só tem as citações. Eu não tenho tantas figuras para isso. Mas, por exemplo, no caso do curso de Excel, a sua pergunta ela é muito pertinente, porque o Excel é um programa da Microsoft pago. Então, eu tinha um receio de estar dando curso de um programa que é pago. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Microsoft, eu tenho a licença do Office, entrei em contato com a Microsoft e descobri que eles cobram uma taxa, se eu não me engano, acho que está $300 por ano, para você ministrar curso de programas deles, mas você pode cobrar. No meu caso, como o meu curso é gratuito e eu tenho a licença, eu fui respondido, eu pedi por e-mail isso, que não haveria problema nenhum, já que eu não estaria comercializando nada e para fins de educação, até muito pelo contrário, né? Eu acabo divulgando um programa que é deles. Então, eu não tenho muito problema com isso, mas isso é algo que vários docentes têm conversado, principalmente no caso de livros e figuras. Eu não sei se o professor Alessandro passa por isso também, eu não tenho tanto problema com isso.
Então, eu também não tenho problema com isso, porque, como eu disse, as minhas disciplinas, elas são da exatas, né? Então, eu trabalho mais com produção, mas a partir de exercícios, assim, coisas mais práticas. O que eu uso mesmo é figura, mais ilustração, para, assim, dentro do ambiente virtual, né, ou do Moodle, às vezes alguma figura para organização, e aí a gente coloca a citação só, e assim, então não tem utilização, né, de algo nesse sentido, mas é uma dúvida bem pertinente. Talvez na educação à distância, na própria universidade, o pessoal da química talvez tenha que trabalhar com algo, né, que esteja mais penso na química, porque os cursos que a gente tem são física, matemática, química e a pedagogia, né? Então, talvez a química, né, possa ter alguma disciplina, como a do professor Alex, né, que precise de algo nesse sentido. Então, pode ser que eles possam contribuir mais com essa pergunta, porque eu realmente, na minha área, eu pouco utilizo, né? Ok, obrigado. Vamos agora para a pergunta da professora Elizabeth. Agora me ouvem, Sim, Cláudio? perfeito. Obrigada, hein? Eu queria fazer uma pergunta no sentido, eu até fiz uma brincadeira aí, eu peço desculpas, a intenção não era brincar, né, porque eu acho que a discussão é muito séria, sobre essa questão do tempo de planejamento e o tempo da aula dada, né? O professor Márcio e o professor Alessandro mencionaram, né, assim, ele contou já 60 horas dadas, né? Mas dessas 60 horas dadas, qual é o tempo necessário de planejamento, né, de um professor para o trabalho com o ensino remoto, né, usando mediações tecnológicas, né, imaginando que são professores que já têm uma experiência, imaginando não, né, tendo certeza disso, são professores que têm uma experiência. Então, pensando no próprio planejamento, né, o professor Alessandro falou, edição, gravar, né, reeditar, quer dizer, em quanto tempo a gente precisa, por exemplo, a cada 1 hora, eu preciso de quantas horas, né, para esse trabalho ser um trabalho possível de ser exibido, né? Essa é uma questão assim que me preocupa mesmo, né? Até para quem tem não é facilidade, né? Mas para quem já faz o uso regular das tecnologias, que é muito diferente de eu gravar aqui agora uma pergunta que é quase espontânea, né? Eu estou elaborando, eu estou formulando aqui agora a própria pergunta. Então é alguma coisa nesse sentido. Qual que é o tempo de planejamento necessário? Claro que não há uma generalização, né, mas para mediação tecnológica. Né, a gente tem uma regulamentação, por exemplo, nos nossos encargos docentes, né, para cada hora hora dada, a gente tem uma carga horária de planejamento previsto. Isso no remoto é mais intensificado, como é que a gente pode pensar nisso? Tá, eu agradeço, acho excelente as duas falas, os professores têm excelentes experiências, né, de trabalho, e eu fico muito, muito, muito honrada, assim, de participar de uma mesa como essa. Eu agradeço. Obrigado, Beth. Fica à vontade, Márcio e Alessandro, para responder. Tá, eu vou começar, então. Professora Beth, eu que fico honrado, né, de participar de uma mesa com esse pessoal, com todos assistindo aí. Mas eu vou dividir em duas coisas. O primeiro é a gravação de vídeo, que é o que tem no meu canal no YouTube, para ensinar determinadas ferramentas de um trabalho que eu passo para os alunos. Antigamente, eu dava uma aula e dividindo isso aí. A partir do momento que eu gravei o vídeo, e só uma observação que é importante, gente, não estou dizendo que todos os conteúdos isso seja possível, mas esse específico é. O feedback que eu tenho dos alunos, que o vídeo é muito melhor do que a aula presencial nesse caso, porque o vídeo ele pode parar, acelerar, voltar, e na aula, no caso de computador, ele não tem essa condição. E na aula ocorre muito, o computador desliga e dá um problema, então tem a questão do vídeo. Na gravação de vídeo, com o tempo,
você não gasta tanto tempo de gravação se você não tiver problema na edição. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, a minha casa é próximo de um centro de Umbanda. E o primeiro vídeo que eu gravei foi à noite, porque é mais silencioso. Depois eu fui ouvir o vídeo e escutava o batuque dos tambores, que eu não percebi enquanto estava gravando. E então, quer dizer, eu tive que regravar esse vídeo. Então, o tempo ocupado, e o professor Cláudio fala muito da intensificação, né? A preparação do vídeo em si, eu não gasto tanto tempo. Se eu tiver que editar, sim, porque aí eu vou ter que estudar um determinado programa de edição. Mas, às vezes, um vídeo de meia hora, talvez, tem vezes que eu gravo ele 4, 5 vezes. Uma dica que eu dou, né, é treinar muito essa gravação. A gente tem um linguajar, às vezes, que é como se estivesse numa sala de aula e um vídeo é diferente. Eu tenho uma mania, às vezes, estou dando aula lá, gravando um vídeo, em vez de eu falar mover, eu falo arredar. Então, a gente vai habituando com isso. Já no curso, professora, o meu curso ele tem uma duração, por incrível que pareça, e com os alunos participando ativamente, e para mim foi uma surpresa muito grande, que eu consegui perceber, mesmo pelo computador, a participação e a interação e o desenvolvimento dos alunos, no caso do curso. Eu não via a expressão deles, mas a gente percebia o desenvolvimento deles. O curso, por incrível que pareça, ele dura quase 3 horas, presenciais, online, ao vivo, onde a participação é máxima. Então, é muito interessante. No caso desse curso, como é a primeira vez que eu estou ministrando ele nesse modelo, ele se tornou um curso muito interativo. Então, a minha preparação vem de acordo com o próprio questionamento dos alunos. Então, às vezes, eu gasto 1, 2 dias para preparar uma aula. E tem aulas que eu já preparo com menos tempo. Porque o que acontece? Eu também criei um grupo do WhatsApp, e isso é algo que foi muito positivo, que como eu não tenho um programa de chat 100%, que fica 100% aberto, o WhatsApp serviu. Então, foi muito legal que os próprios alunos começaram a tirar dúvida dos outros alunos. Antes de eu ver a mensagem, às vezes, algum já respondia. Então, essa preparação do tempo, ela tem época que algumas aulas gastam mais tempo do que o presencial e outras não. Um grande problema, e aí falando um pouco do que o Danilo comentou, que os discentes não têm, às vezes, a estrutura, mas até nós, docentes, também não temos uma estrutura própria. Talvez, por exemplo, para gravar vídeo, na minha casa eu não posso gravar durante o dia, porque tem uma construção do lado, então eu tenho que escolher horário. Então, até a gente também acabou muito procurando melhorar isso aí. Mas, assim, eu acho que, comparado hoje o presencial, a gente gasta um pouco mais de tempo, principalmente quando a gente tem algumas dificuldades mais voltadas para a tecnologia. Por isso que esses treinamentos em tecnologia também são importantes. Acho que é isso. Ok, Alessandro, continua. Então, eu acho essa uma pergunta bem pertinente, Dede, porque é algo que, assim, eu, ao longo desse tempo aí, né, vamos pensar até em relação ao ensino presencial, eu trabalho com tecnologias digitais no ensino presencial há 4 anos. E, assim, é um tempo que você realmente não consegue contabilizar. Então, eu faço, mas é difícil você contabilizar. Isso que o professor Márcio falou é bem interessante, porque o tipo de ferramenta que você vai utilizar, ele vai te demandar mais ou não, né? De forma geral, não só pelo que eu li e pelo feedback que eu tenho dos meus alunos, né? A não ser que você vá fazer algo online, porque o ensino remoto não necessariamente, né, tem que ser online, né? Você pode ter algumas atividades síncronas e assíncronas, né? Então, se você for fazer online, essa questão do tempo, ela às vezes pode ser mais fácil de ser contabilizado,
porque você vai ter o tempo de preparação e o tempo da atividade online ali. Fora isso, aí isso tem uma variação imensa. Por exemplo, eu gosto, como disse, de trabalhar com a questão do computador. Então, eu tenho que produzir lá os slides para gravar, que é algo que demanda um tempo, organizar esses slides. Aí eu gravo essa aula, né? Como o professor Márcio falou, às vezes acontece alguma coisa na edição, eu tenho que trabalhar isso, né? E aí depois eu vou disponibilizar isso para os meus alunos. Então, isso demanda um tempo, demanda um tempo. A edição é algo que, assim, naturalmente, com o passar do tempo, ela é muito simples de ser feita mesmo. A gente tem programas bons aí, o Camtasia Studio mesmo que eu utilizo, que me foi passado na educação à distância aí da universidade, ele é muito prático. Então, com o tempo, a gente pega o jeito ali e não gasta tanto tempo com a edição. Mas o preparar... E outra coisa, por exemplo, nesse curso que eu mando para os meus alunos, em questão de um mês, eu mando 70 videoaulas para eles, né? Há videoaulas pequenas, sim, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, dependendo se é uma resolução de um exercício ou não. Mas esses 5 minutos, dependendo, eu gasto 15 minutos para produção, para edição, né? Então, é algo que depende muito. Se eu for gravar no quadro, como eu tenho o quadro aqui, é mais rápido o processo de gravação. Aí, na hora de editar, o vídeo está maior, eu tenho que fazer os recortes, aí eu tenho mais trabalho. Mas, de forma geral, essa é uma questão complicada, porque quando a gente vai lançar lá na contabilidade das aulas, né, acaba que eu nem tenho como colocar o real, às vezes, ali, porque fica parecendo até que é mentira, às vezes, né? Mas demanda muito tempo. Quando você escolhe trabalhar com ensino remoto, isso consome muito tempo, né? Porque a aula a gente prepara, por exemplo, eu tenho na universidade 2 turmas da mesma disciplina. Eu preparo uma aula, eu dou para as 2 turmas, eu consumo uma manhã inteira de aula ali, 5 horas. Agora, para eu através do ensino remoto, dar essas 5 horas aula, é uma conta, assim, que às vezes é difícil de fechar. Então, até nesse sentido, né, porque quando a gente fala da preparação, ela é geral, é docente, discente, instituição, né, porque é algo que demanda realmente que, às vezes, a gente pode sair, assim, no prejuízo, vamos dizer assim, né, porque não consegue contabilizar isso. Ok, obrigado, Alessandro. Agora nós vamos ouvir o Luiz Cláudio e logo em seguida o Luciano Souza. O Luiz Cláudio está com a palavra, Luiz. Obrigado, professor Cláudio. É só para poder... eu sou professor Aquino, trabalho aqui no Departamento de Ciências Exatas, na FACSAI, e é só para responder ou acrescentar a pergunta lá que o colega fez em relação ao direito autoral, né? Se for um vídeo no YouTube, o que ele pode fazer é fazer a incorporação desse vídeo, né? Então, ele não pode baixar esse vídeo, naturalmente, né? Para colocar dentro do Moodle. E nem ele pode pegar esse vídeo, cortar e subir em outro canal, né? Se ele fizer isso, possivelmente o dono do vídeo original vai receber uma notificação, né? De que esse professor está usando pedaços do vídeo dele. Então, não recomenda-se isso. O que a pessoa pode fazer também, para quem tem uma conta no YouTube, é fazer uma playlist para o seu aluno e você adiciona nessa playlist qualquer vídeo que você queira, não só vídeos do seu canal. E aí o aluno pode acessar essa playlist e toda a contabilidade em relação às métricas do YouTube vão para o conteúdo original, né? Então, você não teria nenhum problema com isso, isso é perfeitamente aceitável, ninguém vai reclamar. O que não pode fazer é realmente baixar e colocar no seu canal ou baixar e colocar no Moodle, por exemplo, né? Em relação ao direito autoral, a regra de ouro, digamos assim, é o seguinte: nunca use conteúdo de terceiros, infelizmente. Porque uma coisa que a gente aprende produzindo conteúdo no YouTube é que não importa se você usar 1 milésimo de segundo de um vídeo que tem 2 horas, você está sujeito a tomar notificação de direito autoral. Não é por tempo que se usa, né? Se você colocou ou não. Então, isso aí pode acontecer. Eu conheço vários e vários casos, já conheço casos de colegas que perderam seu canal porque resolviam questões de livro. Então, ele tirava um print do livro, colocava na tela, ficava resolvendo o exercício e perdeu o canal dele. Então, tudo acontece, né? Principalmente pensando, se for pensar no YouTube. Em relação à dúvida da colega de gravação de aula, tempo de preparo, aí é o seguinte:
como o professor Alessandro falou, vai depender do tipo, né? Se ela for fazer o estilo como o professor Alessandro faz, é um dos que mais demora. Quando eu utilizava esse estilo, eu digitava toda a minha apostila, toda a minha apresentação, eu utilizava um sistema chamado LaTeX, na classe chamada BIM, fazia tudo mais ou menos no esquema que o professor Alessandro está fazendo, só que ele faz utilizando a apresentação, eu faço outra apresentação, eu faço utilizando o LaTeX, e para você ter um vídeo de 20 minutos, eu levava umas 10 horas, mais ou menos, entre o tempo de você pegar os textos, digitar todos os exercícios, digitar todas as resoluções, depois você grava, depois você edita, porque quando você vai editar, qualquer pessoa que começar a editar em casa vai passar por tudo que as pessoas que já estão no tempo passam, que é problema de qualidade de ruído de áudio, que você vai ter, que você não conhece os equipamentos, você vai ter problema de cachorro latindo, alarme tocando, porta de garagem sendo aberta, moto passando, ambulância passando, você vai ter todos esses problemas que ou você deixa e ignora, ou você corta na edição. E quanto mais você tiver edição, mais tempo você vai levar. Então, se você quer economizar tempo, o único jeito seria você tentar economizar o máximo de possível na edição. O que, geralmente, para você conseguir, ou você tem um ambiente todo isolado, o que não é a realidade, ou você vai gravar à noite, depois das 10 horas, 11 horas, a depender de onde você mora, né? Porque dependendo de onde você mora, você pode ter perto algum centro religioso, como o colega deu exemplo aí, ou algum bar, se bem que bar hoje em dia está fechado, mas alguma coisa que tenha esse funcionamento à noite. Então, você não vai deixar de ter a dificuldade em relação a isso, né? E era isso. E aí tem técnicas para poder tentar gravar, né? E tentar ser mais otimizado possível. Aí ela tem que ver, cada disciplina tem uma característica. A disciplina de matemática, disciplinas de exatas, relativamente dá para fazer desse jeito, né? Com apresentação. Dá para fazer com mesa digitalizadora, ou dá para fazer de uma maneira mais barata possível, usando o celular. Então, o professor pode fazer o que a gente chama de estilo mãozinha. Você prepara toda a sua aula em anotações, notas de aula, digamos assim, em papel A4, e você coloca o seu celular paralelo à sua mesa, né? Com algum suporte que você improvisou, que pode ser de vidro, pode ser de papelão, pode ser de N formas, e aí você vai gravar a sua mão passando pelo papel enquanto está gravando ali a tela do seu celular. A tela do seu celular não, desculpa, o celular está gravando a sua mão passando na folha de papel. Esse é o jeito mais simples, de novo, que não vai deixar de ter edição se por acaso você estiver incomodado com barulho externo, tá? Se você tiver um ambiente que você possa gravar sem barulho externo, você vai conseguir fazer isso. Então, aqui é só para dar essa contribuição para os colegas, espero que tenham sido útil. Obrigado, Luiz. Ô, Luiz, descobri você agora, não te conhecia, e a sua fala que mostra o seu conhecimento. E, pessoal, esse cara é artista, é o professor Aquino. Ele tem mais de 80 mil inscritos no canal dele. Os vídeos dele têm mais de 200 mil visualizações. Parabéns, viu, professor? E compartilhe conosco. Eu acho que nos próximos eventos você deve trazer uma colaboração, viu? Contamos com a sua participação. Obrigado, professor Cláudio. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail institucional é o luiz.aquino, né? E aí o institucional, webdesign.edu.br, né? Então dá para me encontrar por lá. Muito obrigado, professor. Vamos passar agora para o professor Luciano. Boa tarde, professor Cláudio. Na verdade, eu sou tutor à distância da UFVJM, dos polos de Turmalina e Minas Novas. Parabenizar por esses debates. Eu tenho entrado na página e descobri esses debates, né? E ontem teve realmente uma roda de conversa muito boa, né? E me chamou muito a atenção a fala do José Valente, da Unicamp, né? Então, como todos estão colocando aqui, os professores colocaram suas dificuldades, né? Os desafios, né? Elementos de criatividade, né, para lidar com esse período de pandemia, na elaboração de aulas, né, na adequação aí, para não perder a qualidade, né, e falou-se muito no essencial, né, de linkar a disciplina com o agora, né, mas me chamou em particular a atenção do José Valente, ele querendo saber a opinião dos alunos, né. Como é que os alunos estão enxergando? Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui no debate, tinha um representante do aluno falando aí do DCE, né, de medicina, mas qual o sentimento deles, né? Eu acho que a preocupação dele, ele tem uma fala bem politizada, isso é importante, mas qual o sentimento? Porque ontem
ficou essa ausência um pouco da posição dos alunos, né? E ainda falando da carga horária, né? A gente está hoje muito preocupado com a carga horária, mas com esses novos tempos, repensar o pensar também, né? Porque a gente quer adequar a disciplina, a carga horária dentro do programa, né? E como é que fica isso com o pensar? Ele deu até um exemplo de algumas universidades lá fora, se não me falha a memória, Estados Unidos, que o aluno tem 4 a 5 disciplinas por semestre. No entanto, ele também tem que fazer leituras, né? Ele tem que ler, eu acho que um livro por semana ou a cada 15 dias, né? Ele tem que fazer pesquisas. Então, essa pandemia está botando todos nós para refletir aí. Se tiver algum representante de aluno aí que possa falar desse sentimento, né? O lado politizado, com toda certeza, tem que se preocupar, mas às vezes o próprio aluno também não está sentindo todas as dificuldades que a gente acha, né? Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Danilo, por favor, você poderia responder? Claro, todos me ouvem direitinho? Sim, tá ótimo, ótimo. Professor Luciano, obrigado pela colocação. Assim, a gente tem estado, né, em contato com vários alunos, ouvindo relatos, inclusive de outras universidades, e os sentimentos são os mais variados possíveis, assim como os docentes também, né, igual alguns professores colocaram aqui. Nós temos estudantes que desejam, assim, ardentemente a volta das aulas e que querem, né, estar estudando e produzindo alguma coisa, e estudantes que estão, inclusive, fazendo suas próprias movimentações, né, procurando cursos complementares que estão amplamente disponíveis na internet. Nós temos também alunos que estão sofrendo pela distância, né, tanto dos outros colegas estudantes, de o apoio de um professor, e pela situação psicológica do ambiente familiar, não conseguem, né, entre aspas, produzir alguma coisa no sentido desse conhecimento, né, universitário. Eu acho que o que eu posso falar com mais propriedade seria o meu exemplo particular. Eu sou hipertenso, né, grupo de risco, toda a minha família também, além de outras doenças associadas, e a gente tem enfrentado, eu sou da periferia também de Teoflotone, e aqui a gente tem enfrentado bastante medo, né, no dia a dia. Então, a gente está sempre com muito anseio do que pode acontecer, né, no dia a dia. Minha mãe está aqui, ela está trabalhando em casa, o meu pai continua trabalhando fora, então ele volta todos os dias, tem que fazer o processo de descontaminação e tudo mais. O meu irmão também, ele é discente da UFJM, campus do Mucuri, ele está fazendo engenharia, e assim, nós dois aqui, nós conseguimos fazer o que nós conseguimos fazer, literalmente, né? Eu sou da área da saúde, estudante da área da saúde, tenho acompanhado alguns cursos da UNASUS no meu ritmo, o meu irmão tem feito a mesma coisa, e tem sido assim, né? São as mais variadas possibilidades, as mais variadas situações desses estudantes, e o que a gente coloca é isso, de não deixar nenhum estudante para trás, de acordo com as suas especificidades. Espero ter respondido propriamente a sua dúvida. Muito obrigado, Danilo. Realmente a gente fica com essa realidade que você coloca, nos toca, porque eu estou na educação à distância, por exemplo. Sou funcionário da CEMIG, né, paralela à função de tutor, sou funcionário da CEMIG, estou trabalhando remotamente, compreendi perfeitamente as dificuldades que você colocou, principalmente em relação ao medo, né, a gente tem que falar desse medo. Por outro lado, para mim está sendo uma oportunidade de estar trabalhando à distância, né, de estar superando essas dificuldades, mas assim, olha que coisa, né, assim, nós estamos fechados, isolados, por outro lado, a gente vê que nós estamos sendo mais mexidos, né? Porque é uma coisa que a gente já faz, que é trabalhar à distância, né? Tá no meio acadêmico e trabalhando à distância, e vendo como oportunidades, né? Para melhorar, para utilizar, enfim, lidar com essa realidade. Mas eu te agradeço a sua resposta, viu? É só mais também para a gente mesclar esses saberes aí. Obrigado. Professor Cláudio, eu posso complementar? Isso, fique à vontade, Márcio. Luciano, eu vou falar e o Danilo também pode complementar se quiser. Como eu falei, um dos meus objetivos era justamente manter essa interação com os alunos e sempre que possível conversar.
No caso dos alunos que estão fazendo o curso, e os alunos que eu conversei, eles têm algumas preocupações relacionadas a esse ensino remoto, ou até mesmo o ensino 100% online, nesse momento. A primeira preocupação que eles têm, e eu acho que isso todos nós temos, é com a qualidade, né? Se a qualidade não vai cair. Uma outra preocupação que eles têm é assim, algumas aulas que acontecem na universidade, e isso realmente acontece, que se presencialmente ela já é complicada, como que essa aula ficaria à distância, né, por causa da interação professor-aluno? E uma outra preocupação também, e essa foi muito discutida ontem, é a questão da cobrança, né? Não é pelo fato de o aluno estar na casa dele que você poderia cobrar muito mais do que cobraria presencialmente. Então, ele tem um receio do professor achar que, por ele estar em casa, o professor pode passar, por exemplo, um livro de 500 páginas a cada semana para ele. Então, dos alunos que eu tenho convivido, a preocupação que eles têm é referente justamente a isso. E eu percebo também uma preocupação dos docentes agora, Luciano, referente à prova, né, à avaliação. Eu acho que é um momento que a gente está em transformação. Talvez, eu não me recordo, desde que eu dou aula, a gente nunca teve um momento desse. Então, a gente também tem que transformar a forma de avaliar os alunos. Eu sempre brinco com meus alunos que quem gosta de prova é aluno. O professor não gosta de prova, não. Se ele tivesse uma turma 100% dedicada, não justificava aplicar prova, né? Por si só, a turma já responderia. Então, essa foi algum dos sentimentos dos alunos que eu tenho convivido. Ok, Luciano? Obrigado, professor. Muito boa colocação. Obrigado, Márcio. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós não temos ninguém mais inscrito para fazer. Eu gostaria de elaborar uma questão, discutindo um pouco aí, pedir a resposta dos três, enquanto alguém pensa em mais alguma pergunta, né? O Leonardo aí, ó, como fazer avaliações por feedback em ensino remoto? Vamos direto, né? O Leonardo está colocando essa questão. Alessandro, poderia contribuir, Alessandro, por favor? Então, essa é uma pergunta um tanto quanto instigante, porque, como eu disse, além de trabalhar, né, essa questão do ensino remoto com alguns meus alunos presencial, eu trabalho também na educação à distância. Isso para a educação à distância, que ela é já organizada nesse sentido, ela está sentindo essa dificuldade, né? Então, quanto mais para nós, né, em termos de ensino remoto, né, como fazer isso. Então, eu estou vendo isso na educação à distância. A experiência que eu estou tendo na educação à distância é a seguinte: como a gente usa a plataforma Moodle, né, como ambiente virtual de aprendizagem na universidade, então existe a possibilidade, né, de uma avaliação feita por questionário, mas isso aí vai ser aplicado a algumas disciplinas. Por exemplo, a minha disciplina não é possível ser feita, são disciplinas mais onde as perguntas possam ser discursivas, e aí você consegue colocar horário para começar, tempo de duração por questão, né? Você consegue montar um questionário de forma que a própria plataforma ela vai distribuir as questões para que as mesmas questões não sejam aplicadas ao mesmo tempo para os alunos, né? Então, algumas disciplinas conseguem se encaixar nesse questionário. No meu caso, por exemplo, que sou da disciplina de cálculo, a gente está trabalhando na educação à distância com uma outra possibilidade, que é o envio de arquivo único. Então, a gente cria a prova, né? E essa semana é a semana que está acontecendo, a semana de prova, a primeira semana de prova da educação à distância da UFVJM
sendo feita à distância, porque antes a gente fazia presencialmente, né? Então, as disciplinas da área de exatas, que são muitas nos nossos cursos, uma vez que a gente tem curso de física, química e matemática, elas estão sendo feitas através desse sistema. Então, a gente disponibiliza esse arquivo lá, onde o aluno tem acesso à prova, né? Ele vai fazer a prova, ele vai tirar uma foto, escanear e enviar de novo, dentro de um período determinado, né? Estipulado. Mas, assim, lá na educação à distância, a gente tá passando por esse processo e está vendo o quanto ele é penoso. Agora, pensando no ensino remoto, né? Primeiro a gente tem que pensar até na questão do espaço, onde ele vai se dar realmente, assim, institucionalmente falando. É no Moodle, como o professor Márcio falou, o Moodle não vai aguentar todas as disciplinas por lá. Então, assim, é difícil a gente pensar nessa avaliação, né? Pensar nesse feedback. Por exemplo, eu tenho acompanhado a experiência de universidade. Tem uma universidade de São Paulo que uma sobrinha, ela tem estudado virtualmente, eles tinham se organizado achando que teriam condição de aplicar a avaliação agora. E eles não têm condição de aplicar a avaliação, então as atividades estão suspensas. Eles tiveram aulas remotas, mas eles não aplicaram a avaliação porque eles achavam que conseguiriam aplicar essa avaliação presencialmente. A avaliação, ela é um dilema, e como eu disse, ela é um dilema até para a educação à distância, que antes, né, trabalhava com essa avaliação presencial. Assim, eu particularmente, apesar de na minha disciplina à distância estar trabalhando com esse envio de arquivo único, a gente vê um monte de limitações para essa ferramenta, né? A gente, depois que acontecer a avaliação, a gente pode dar um feedback melhor sobre isso, né? Mas é um limitador mesmo. A questão da avaliação, ela é algo bem desafiadora. Obrigado, Alessandro. Pessoal, então a gente vê que a utilização das tecnologias digitais, da EAD, algumas nuances do ensino remoto, já vem acontecendo na nossa instituição, na UFVJM, né? Principalmente a partir do início dos cursos de educação à distância. E do ponto de vista institucional, que eu gostaria de ouvir um pouco do professor Márcio, do professor Alessandro e também do nosso aluno Danilo, né, um pouco sobre quais são as ações institucionais que iriam facilitar o trabalho que vocês já desenvolvem, porque o que a gente vê é isso. Nós temos muitos professores que desenvolvem ações próprias e ações que muitas vezes não foram estimuladas institucionalmente. Então, hoje, já com a experiência de vocês, e no caso do aluno Danilo, né, quais são essas expectativas? Que tipo de apoio institucional que iria vir a somar com o trabalho que vocês já desenvolvem e que poderia, então, trazer outros colegas para esse mundo virtual da educação? Vamos começar com o Márcio? Pode ser, professor. Isso até foi discutido um pouco também pela manhã, né? Eu acredito que a primeira coisa que tem que vir da universidade é justamente essa questão do uso dessas ferramentas. Quais ferramentas usar? Uma coisa que eu vejo dos docentes é que muitos docentes eles querem desenvolver, mas desenvolver e começar por onde? Eu acho que se existisse um setor na universidade que pudesse colaborar, por exemplo, a gente vai dar aula online, mas essa aula online, ela vai ser por qual plataforma? Vai ser a conferência web, vai ser o Google Meet? Por exemplo, a conferência web tem uma desvantagem que o espaço de gravação é limitado, então a gente não consegue gravar as aulas lá. Então, essas diretrizes seriam importantes.
foi falado aqui também no evento a questão da discussão pedagógica, né, e da tecnológica. Então, é importante a gente começar a ter eventos de discussão tecnológica, como o professor Aquino participou aí, para essas dicas. Então, eu acho que facilitaria muito, professor Cláudio, que a universidade desse certas diretrizes nesse sentido, baseado na experiência do pessoal da EAD e de tudo. Porque você imagina o seguinte, eu estou fazendo lá o seu curso de Moodle, e aí eu aprendo a mexer no Moodle, e semestre que vem eu descubro que as minhas disciplinas não vão poder ser incluídas no Moodle porque não tem espaço. Já pensou o tempo que eu investi em aprender isso aí? Então, eu acho que se tivesse diretriz de uso de ferramentas, já ajudaria muito, né? Que as ações fossem mais coletivas do que individuais. Isso facilitaria também para os alunos, porque a gente teria os alunos usando a mesma plataforma em todas as disciplinas que usassem ela. Né? Por exemplo, é muito mais fácil hoje um aluno da nossa universidade usar o Moodle, talvez, do que usar o Google Classroom, porque vários professores já trabalham no Moodle. Então, eu acho que a gente tinha que partir para algumas discussões nesse sentido também. Eu não sei o que o Alessandro, mas o Danilo pensa sobre isso. Eu acho assim, eu concordo aí com o professor Márcio, né? Acho que, infelizmente, é preciso acontecer algumas coisas para a gente se atentar a algo que está tão evidente, né? Essa questão da possibilidade do trabalho híbrido, vamos pensar assim, né? Que agora é de 40%, ele, na verdade, ele é 20%, se eu não me engano, a primeira lei relativa a isso, ela é de 2001, se eu não me engano, e ela foi revista em 2004, se eu não estiver errado. Ou seja, nós temos aí mais de décadas onde é permitido a utilização de tecnologias digitais, a educação à distância dentro dos nossos cursos presenciais. E assim, né? E isso não indiferente ao boom tecnológico que a gente tem. Então, a gente tem aí algo que está batendo na nossa porta há um bom tempo, né? Infelizmente, boa parte das instituições elas não se organizaram nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, um espaço comum seria interessante. A gente tem hoje educação à distância na universidade, mas ela não tem fôlego para atender a universidade, né? Ela, com as suas restrições, ela já tem uma demanda grande, mas a gente tem ali um lugar, né, no qual eu vejo assim uma possibilidade para que a gente possa condensar as nossas ações. Eu participei da universidade, pela universidade, ano passado, a convite da Leida, quanto pró-reitora, de alguns momentos em que a gente discutiu as tecnologias digitais, foram momentos bem interessantes, né? E onde a gente pôde constatar, assim, professores em cursos distintos fazendo o mesmo tipo de atividade, né? Eu lembro que a professora Janaína, que até há pouco estava aí participando com a gente, ela desenvolvia algo nos cursos dela lá da química, da engenharia, da química, e bem parecido com o que eu desenvolvia lá no BCT, e a gente não sabia, né? E os dois trabalhando na mesma instituição, né? Enfrentando às vezes os mesmos problemas, né? A Janaína falou que na genética, e às vezes a gente enfrentando os mesmos problemas, né? E cada um no seu canto, né? Passando por isso. Então, eu acho que, assim, a universidade, né, ela tem a diretoria de educação à distância como lugar onde ela pode viabilizar isso, mas hoje por exemplo, a demanda da educação à distância, ela já é muito grande, né? Então, eu acho que a gente precisaria de um empenho maior, né, em voltar as energias, né, para esse lugar comum, que eu acho que seria interessante. Como eu disse, assim, eu estou trabalhando com isso no ensino presencial há 4 anos, e muitos colegas de departamento não sabem, né? Às vezes, colegas da mesma área não sabem o que eu estou fazendo, né? E às vezes a gente poderia dividir as informações, né? E isso poderia, assim,
favorecer a universidade como um todo. Então, eu acho que esse lugar comum seria interessante. Obrigado, Alessandro. Danilo, por favor, você poderia comentar as demandas institucionais que os estudantes apresentam? Sim, sim. Sobre essas questões institucionais, estruturais, né, eu creio que o professor Alessandro e o professor Márcio colocaram muito bem. Eles são as pessoas que têm mais lugar de fala e acúmulo realmente para poder explicitar essas coisas. E o que eu gostaria aqui de reforçar é a importância do amplo diálogo para que a gente consiga construir uma proposta segura de ensino remoto, né, em período emergencial, a valorização da DTI, e a importância das bolsas para garantir as condições materiais, as bolsas de assistência estudantil. A respeito do amplo diálogo, os estudantes estão aí disponíveis e articulados nas várias instâncias. Nós temos o DCE, o Conselho Representativo à disposição, nós temos os estudantes também articulados no Consul, no CONCEP, no Conselho de Graduação, e no mais é isso. Obrigado, Danilo. O professor Edson, ele levanta a questão, né, que o percentual de até 20% ou 40% online deve estar inserido no projeto pedagógico de cada curso. Podemos usar 40% em qualquer disciplina da graduação? Esse tipo de pergunta, professor Edson, vou introduzir aqui, né? O que eu tenho visto, a experiência é que realmente tem que estar previsto, sim, no projeto pedagógico do curso. E aí, alguns cursos, eles distribuem isso para todas as disciplinas e colocam como sendo 40%, né, ou 20%, em todas as disciplinas. Já alguns outros projetos pedagógicos, eles delimitam e identificam quais as disciplinas que têm. Agora, sinceramente, professor, eu acho que isso é um aspecto que nós precisamos avançar aqui na UFVJM. São poucos os cursos que têm isso já amadurecido em suas discussões. Professor Márcio, poderia complementar? Só algumas coisas que foram falar. Por exemplo, no caso do nosso curso lá, o professor Cláudio, basicamente, assim, quase que a gente pode adotar até 20% de disciplina, mas essas questões também vão ser discutidas agora no NDE. Porque, na verdade, como eu falei, a formação do nosso curso, ela não tem tradição nessas ferramentas. Então, agora, com essa pandemia, eu creio que isso vai mudar. Só uma fala que eu achei muito interessante do Alessandro, a questão seguinte: a gente tem que criar mecanismos na nossa universidade de divulgação dos nossos trabalhos, porque muitas vezes a gente não sabe o que o colega da nossa universidade faz, e às vezes aquilo que ele faz é importante para a gente, já é um passo à frente para a gente. Então, a minha complementação é mais nessa fala mesmo, dentro dessa pergunta. Ok. Pessoal, vamos ver aqui mais algumas perguntas. Né, Mônica, vou colocar uma mesma questão que registrei pela manhã. Seria interessante saber para onde está indo a verba das bolsas estudantis e se seria possível uma mediação para viabilizar o acesso às mídias. Ok. Eu não tenho resposta para isso, Mônica. Eu acho que foge um pouco, né, Márcio, um pouco a nossa realidade, mas a gente não pode esquecer, Mônica, né, da gente ter essa visão crítica, né? O nosso próprio processo eleitoral aqui na universidade, né, que nós acabamos com a nomeação do reitor, perdemos um pouco essa questão da nossa democracia, a questão da aplicação das verbas da universidade, né? Então, acho que são coisas que perpassam, né, o nosso cotidiano, e a gente não pode deixar de discutir, tendo aí cada um espaço propício para essas discussões, né? Mas a gente vai muito nessa linha, né? Que não dá para a gente aceitar tudo como está, e nós realmente precisamos, principalmente nós docentes, ter a clareza de onde a gente quer chegar.
Pessoal, mais alguma pergunta ou nós podemos caminhar, então, para as palavras finais dos nossos convidados? Ok, vamos começar, então, agora do modo inverso, começando com Danilo. Danilo, poderia se despedir, por favor? Sim, sim. Pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo com esse debate. Me coloco à disposição também, né, os demais estudantes, o movimento estudantil, para a construção desse amplo diálogo, que é dessa forma que a gente consegue construir uma proposta segura para todos. E, no mais, é isso mesmo. Só agradeço pela oportunidade. Obrigado. E reforço a nossa bandeira de nenhum estudante deixado para trás. Oh, muito bacana isso, Danilo. Alessandro está com a internet falhando, mas consegue dar uma mensagem aí de tchau? Então ele deve estar tentando se reconectar. Márcio, por favor. Bom, professor, eu tenho só a agradecer o convite, né? Eu acho que a minha experiência ainda ela é pequena, mas eu já tive algumas vivências que mudei a opinião. Até aproveitando que a gente tem um tempinho, né? Eu fico vendo uma perspectiva, né? E em conversa com os alunos, muita coisa pode surgir, né? Por exemplo, a gente hoje em dia, após passar esse período, a gente pode dar até monitoria de prova online, né? Às vezes o aluno não precisa nem deslocar da casa dele aqui em Diamantina para tirar uma dúvida com a gente. A gente pode abrir esse espaço antes de uma prova e tudo. Então, a gente tem muita perspectiva. Eu acho que o momento agora é muito de discussão e de visibilidade nesses potenciais que a gente tem. Por isso que eu acho que um evento igual o que está ocorrendo, ele é muito importante para todos que participam, e seria interessante ter eventos também, tanto pedagógico como tecnológico, para ajudar, porque o que eu percebo dos docentes, no caso, né, é que os docentes, eles estão inquietos, eles querem fazer alguma coisa. Né? O Danilo falou sobre essa proposta de Viçosa, que é uma proposta que eu também acho extremamente interessante, porque você não prejudica o semestre, mas você abre possibilidades e até para que os docentes desenvolvam, já que se trata de algo voluntário, não é algo obrigatório. Mas, no mais, se alguém depois quiser entrar em contato, conversar como que está sendo minha experiência, precisar de mais um tempo, eu estou à disposição. Eu acho que esse é um momento que a gente tem de trocar ideia, de aprender um com o outro. Grande parte de nós não fomos educados, né, nessas tecnologias, alguns é porque gosta, né, acaba interessando, mas muitos querem desenvolver também. Então é isso, agradeço o convite aí, espero ter colaborado com alguma coisa. Volto a dizer que a gente tem uma riqueza muito grande nessa universidade, que são os nossos alunos, né? Eu sou fã dos alunos aqui da universidade, gosto, sinto uma falta, talvez o que eu mais tenho sentido falta é a sala de aula, tenho paixão por sala de aula, e essas discussões também são importantes, porque às vezes as pessoas confundem que a gente quer transformar o ensino presencial em EAD, e o que a gente quer fazer é uma medida emergencial, e depois poder usar essas ferramentas de uma maneira melhor. Então, agradeço o pessoal que teve a paciência aí de ficar, e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, professor Márcio, foram palavras sábias que você passou para a gente. Eu acho que essa defesa dos nossos professores e dos nossos alunos são realmente a nossa riqueza, né? Uma escola, uma universidade com professores e alunos da qualidade que nós temos só tem que dar certo. O professor Alessandro está por aí? Então, a conexão dele realmente caiu. Gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a participação de todos e desejar aí que todos se sobrevivam, né, nesse momento de pandemia e que essa saudade da sala de aula continue e que em breve estaremos juntos. Pessoal, uma boa tarde, tudo de bom para vocês.